Criar uma nova medida é muito similar a criar uma coluna calculada, por mais que a gente já tenha explicado a diferença entre uma e outra. A gente está no mesmo arquivo da lição anterior, você tem disponível sempre o arquivo pronto para começar nessa lição. Se você salvou da anterior e quiser continuar, fique à vontade, ou então comece com esse aqui que eu disponibilizei para vocês. A gente vai alterar o modo de exibição para modo de exibição de tabela e nós vamos criar uma nova medida, que está aqui bem próximo, né, de criar uma nova coluna. Pode ser por ferramenta de tabela, ou você pode clicar nos 3 pontinhos aqui da base de dados e escolher uma nova medida, ou ainda clicar com o botão direito e escolher uma nova medida. A nova medida que nós vamos calcular vai ser na base de dados recursos humanos. Então a gente escolhe ela, né, é a nossa tabela fato, é a que contém mais informações, e nós vamos colocar aqui uma nova informação a partir de agora. Olha que situação interessante que nós vamos fazer. O diretor do RH ele quer saber quais áreas possuem mais horas extras na média para poder tomar uma determinada ação. Então, olha só, é uma informação que se eu adicionasse uma nova coluna, ele ia me responder com um valor exclusivo linha a linha, assim como aconteceu naquela coluna que eu já mostrei para vocês. Se eu faço essa pergunta, qual setor, né, ou quais áreas possuem mais horas extras, ele ia me dar uma informação única, e não é isso que eu quero. Então, para isso, a gente vai criar uma nova medida e essa medida não vai gerar uma nova coluna. Isso é algo importante. Quando você acabar de fazer a medida, não se preocupe, não se assuste, porque isso não vai gerar uma nova coluna. Então, vamos lá. Eu vou escolher uma nova medida. Em nova medida, nós vamos digitar a seguinte informação. Nós vamos trocar, antes aqui ficava coluna, agora fica medida. Nós vamos escrever média, horas extras. E vamos utilizar as funções DAX, assim como a gente faz no cálculo das colunas. Para média, eu vou utilizar a função average. E aí eu vou escolher, aí eu tenho que tomar cuidado, né, dentro da base de dados de recursos humanos, observe que todas as bases disponíveis estão aqui para a gente. Então, eu vou escolher recursos humanos horas extras. Então, a gente pode procurar ou digitar, encontrei ela facilmente aqui, e vou fechar parênteses e apertar Enter. Como eu falei, não se assuste, ela não vai aparecer como uma nova coluna calculada. Mas quando a gente acessa aqui a nossa base de dados de recursos humanos, que é a maior que a gente tem, observe que apareceu aqui, ó, média horas extras, e apareceu uma calculadora ao lado. Então, recapitulando, quando é uma coluna calculada, aparece um símbolo de uma tabelinha com um somatório. Por mais que as colunas não apareçam, a gente consegue identificar essas medidas criadas aqui na nossa base de dados. Então, eu ocultei e vou exibir novamente. Observe que sempre que eu tenho colunas calculadas, aparece a simbologia de uma tabelinha com as colunas e para novas medidas vai aparecer uma calculadora mesmo. Portanto, está aqui, ó, média horas extras é um valor que o Power BI já reconhece e a gente pode gerar o relatório. Agora, a gente vai voltar na exibição de relatório e vamos criar um relatório dessas horas extras por meio dessa nova medida. Para isso, a gente vai abrir aqui embaixo uma nova página, até para ter um campo visual limpo, e nós vamos escolher na nossa base de dados de recursos humanos a nossa nova medida, que está aqui, média horas extras. Eu posso clicar sobre ela e aí, obviamente, que vai aparecer apenas um número e eu preciso saber agora quais são as áreas. Então eu posso clicar aqui, as áreas, escolhendo as áreas da empresa e vou ter essa informação de uma maneira bem direta. Agora que a gente está aqui com a nossa visualização limpa numa nova página, a gente vai escolher, e lembrando, né, a gente tem 4 bases aqui e podemos criar relatórios de bases diferentes. O nosso diretor ele quer saber quais áreas possuem mais horas extras. Então, na base de hierarquia, eu tenho as áreas, que são administrativo, comercial, financeiro, logística e operações. E a nossa nova coluna calculada, que na verdade é uma medida, não uma coluna calculada, está em recursos humanos e aparece aqui para a gente, média horas extras. Muito bem, já temos aqui um fator comparativo. Se você não quiser trabalhar com gráfico de barras, você pode substituir para um gráfico de colunas e verificar aqui que nós temos, em primeiro lugar, o administrativo, depois logística, depois operações, depois comercial e depois financeiro.
Se você quiser deixar esse gráfico bem dinâmico, a gente pode voltar aqui para a primeira página e pegar, por exemplo, outras informações, como essa tabela aqui, que tem todos os cargos. Eu vou levar ela para lá. Vou adaptar aqui ao lado do gráfico, aparecendo todas as informações. Outro que eu posso trazer para cá são os funcionários ativos e inativos também. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para cá. E a partir de agora eu posso deixar esse gráfico totalmente dinâmico e interativo. Por exemplo, eu quero saber uma estratificação das horas extras do setor administrativo. É só clicar sobre a coluna. Observe que aqui a nossa tabela de custo de funcionário vai trazer apenas os cargos de administrativo. Quero saber da logística? Mesma coisa. Quero saber da área de operações? Também. E assim eu posso ir filtrando as minhas informações. A gente ainda pode fazer uma outra exibição interessante aqui, que é a de um cartão. Eu posso trazer um cartão e nesse cartão trazer uma medida que nós calculamos para nós sabermos o total de horas extras. Olha que interessante. Eu não precisei fazer isso por meio de uma coluna calculada. Portanto, agora eu tenho possibilidade de ter uma visão geral das horas extras do setor. Depois a gente ainda pode configurar isso aqui em relação ao tempo, às casas decimais, e pode colocar também rótulos de dados no primeiro gráfico. Eu vou clicar numa área em branco, lembrando que eu tenho que clicar 2 vezes. Depois eu clico sobre uma coluna e habilito rótulo de dados. Pronto. Então vamos lá. Quantas horas extras fez o setor do financeiro? 96. Quais foram os cargos? Tem funcionários ativos e inativos? Eles estão contemplados no aumento que a diretoria propõe? A gente, em exercícios anteriores, fez lá uma configuração com colunas calculadas em que a diretoria pensava em promover aumentos de acordo com algumas situações, algumas variáveis. Então observem que o nosso gráfico já está totalmente dinâmico e funcional com uma coluna, com uma medida que nós adicionamos apenas, e não com uma coluna calculada. Se você quiser tirar a exibição de filtro, é só clicar numa área em branco, todas as informações elas vão voltar para a sua configuração original. Então a gente já sabe quantas horas extras foram feitas, quais são os setores que mais fizeram horas extras, e se eu quiser fazer uma estratificação, basta clicar em cada uma das colunas do nosso gráfico. Te espero na próxima lição, nós vamos explorar mais ainda as medidas no Power BI.